velha imunda. Foi assim que ela me chamou. Não sabia que o áudio tinha vindo para mim. Eu ouvi, fiquei muda e fingi que não vi. Meu nome é Celina Alencar Diniz, tenho 78 anos e durante mais de 4 décadas fui uma das executivas mais respeitadas do setor farmacêutico da América Latina. Sabe quando você olha no espelho e não reconhece a pessoa que se tornou? Pois é. Eu era uma mulher que comandava reuniões com 200 pessoas, que voava para 3 países diferentes numa mesma semana, que assinava contratos de milhões de dólares sem piscar. E hoje eu sou tratada como um estorvo na minha própria casa. Mas deixe eu voltar um pouco no tempo. Deixe eu contar como uma menina nascida no interior da Bahia, numa família de agricultores que mal tinha dinheiro para comprar sapatos, se tornou uma das mulheres mais poderosas do mundo corporativo brasileiro. Nasci em 1945, em Oliveira dos Brejinhos, cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Meu pai, Joaquim Alencar, plantava mandioca e milho numa terra que mais parecia pedra de tão seca. Minha mãe, Dona Conceição, costurava para fora para complementar a renda. Éramos pobres, daqueles pobres que comem feijão com farinha e chamam de jantar. Mas eu era teimosa e curiosa. Queria saber por que o céu era azul, por que as plantas cresciam, por que os remédios curavam as pessoas. Minha mãe costumava dizer: Celina, você faz mais pergunta que passarinho faz ninho. E era verdade. Na escola da cidade, eu era a única menina que levantava a mão para responder. Os meninos riam, diziam que lugar de mulher era em casa, cuidando de panela. Mas a professora, Dona Eulália, via algo diferente em mim. Conceição, ela disse para minha mãe um dia, essa menina tem cabeça para estudar. Vocês deveriam mandá-la para Salvador, para ela fazer o ginásio. Meu pai quase engasgou com o café. Mandar uma menina estudar na capital? Dona Eulália, a senhora está maluca. Celina vai casar, ter filhos, cuidar da casa. Para que tanto estudo? Mas minha mãe tinha outros planos. Ela juntou dinheiro costurando noite adentro por 2 anos. Vendeu as 3 galinhas que tínhamos, penhorou a aliança de casamento, pediu emprestado para os vizinhos. E em 1960, aos 15 anos, embarquei num ônibus rumo a Salvador com uma mala de papelão e 15 cruzeiros no bolso. Celina, disse minha mãe na despedida, apertando minhas mãos com força. Mulher é que nem chuva, às vezes vem, às vezes não. Você precisa ser sua própria sombrinha, entendeu? Entendi, e nunca mais esqueci. Em Salvador, morei numa pensão de freiras, dormindo num quarto com mais 5 meninas. Acordava às 5 da manhã para estudar antes das aulas, porque à tarde trabalhava numa farmácia para pagar as despesas. Foi lá que descobri minha paixão pelos medicamentos, pela ciência por trás de cada comprimido, de cada fórmula. O dono da farmácia, seu Antônio, um homem baixinho e bigodudo, no início me olhava com desconfiança. Menina, dizia ele, você tem certeza de que quer trabalhar aqui? Isso não é coisa para mulher. Seu Antônio, respondi, o senhor já viu algum remédio que só funciona em homem? Ele riu, e foi o primeiro homem a apostar em mim. Trabalhei por tudo o que tive. Desde cedo, recusei ser dependente de qualquer homem. Terminei o ginásio como primeira da turma, consegui uma bolsa para fazer o científico no Colégio da Bahia. E em 1965, aos 20 anos, entrei para o curso de farmácia da Universidade Federal da Bahia. Era a única mulher da turma, 27 homens, e eu. Os professores me ignoravam nas aulas, os colegas faziam piadinhas, os laboratórios pareciam clubes masculinos onde eu era uma intrusa. Mas eu persistia. Estudava mais do que todos, tirava as melhores notas, fazia as melhores apresentações. Celina, disse o professor Rodrigues um dia, após eu ter apresentado um trabalho sobre farmacologia, você deveria considerar fazer pós-graduação. Tem cabeça para pesquisa. Professor, respondi, eu não quero só pesquisar remédios, quero fabricá-los. Ele riu, como se fosse uma piada. Fabricar? Celina,
Você sabe o tamanho da indústria farmacêutica? Não é lugar para mulheres. Então vou ter que mudar isso, não é? Foi em 1968, no último ano da faculdade, que conheci Henrique Diniz. Ele era 3 anos mais velho, formado em engenharia, trabalhava numa empresa de importação e exportação. Alto, cabelos castanhos, olhos verdes que pareciam ver coisas que os outros não viam. Mas o que mais me atraiu nele não foi a aparência. Foi o fato de que ele me ouvia de verdade. Celina, ele disse na nossa terceira conversa, sentados numa lanchonete perto da universidade. Conte-me sobre seus planos profissionais. Nenhum homem havia me feito essa pergunta antes. Todos queriam saber sobre meus planos de casamento, de filhos, de vida doméstica. Henrique queria saber sobre meus sonhos profissionais. Quero trabalhar numa indústria farmacêutica, respondi. Quero entender como os medicamentos são desenvolvidos, produzidos, distribuídos. Quero fazer parte disso. E por que não ter sua própria empresa? A pergunta me pegou de surpresa. Minha própria empresa? Por que não? Você é mais inteligente que a maioria dos homens que conheço. Nos casamos em dezembro de 1969, 2 meses após minha formatura. Foi uma cerimônia simples na Igreja do Bonfim, com meus pais que vieram de Oliveira dos Brejinhos usando as melhores roupas que tinham. Minha mãe chorou o tempo todo, de orgulho, de saudade, de felicidade. Minha filha virou doutora. Ela repetia para quem quisesse ouvir. Doutora em remédio. Henrique e eu nos mudamos para São Paulo em janeiro de 1970. Ele havia conseguido um emprego numa trading company que comercializava produtos farmacêuticos importados. Eu, por minha vez, bati na porta de 17 laboratórios antes de conseguir minha primeira oportunidade. Dona Celina, disse o diretor da Laboratórios Reunidos, um homem gordo que fumava charuto atrás de uma mesa enorme. A senhora tem ótimas referências, mas nossos clientes não estão acostumados a negociar com mulheres. Doutor Antônio, respondi, usando o mesmo tom que usava com seu Antônio da farmácia. O senhor já viu algum medicamento que só vende para homem? Ele riu. E foi o segundo homem a apostar em mim. Comecei como assistente de marketing, ganhando menos da metade do que meus colegas homens recebiam. Mas eu não reclamei. Observei, aprendi, absorvi cada informação como uma esponja. Durante o dia, trabalhava na empresa. À noite, estudava sobre mercado farmacêutico, regulamentações, estratégias comerciais. Em 2 anos, eu já era supervisora. Em 4, gerente. Em 6, diretora regional. Os homens que riram de mim no início agora vinham pedir conselhos. As empresas concorrentes tentavam me contratar. Celina, disse Henrique uma noite, enquanto jantávamos em casa. Você está brilhando. Estou orgulhoso. E você não tem ciúmes? Não se incomoda que sua mulher ganhe mais que você? Pelo contrário, acho que casei com uma visionária. Era 1976. Eu tinha 31 anos e havia acabado de ser promovida a diretora nacional de vendas da Laboratórios Reunidos. Era a primeira mulher em posição de liderança executiva no setor farmacêutico brasileiro. As revistas especializadas faziam matérias sobre mim. A Dama de Ferro dos Medicamentos, chamavam. Foi nesse ano que decidimos ter filhos. Tentamos por 18 meses, até que, em março de 1978, Isadora nasceu. Linda, rosadinha, perfeita. Henrique chorou quando a viu pela primeira vez. Celina, ele disse, segurando nossa filha no colo. Ela vai ser tão forte quanto a mãe. Tirei 3 meses de licença maternidade, tempo recorde para uma executiva na época. A empresa quase entrou em pânico. Dona Celina, dizia o presidente, a senhora tem certeza de que vai voltar? Doutor Roberto, respondi. Uma mulher que consegue dar à luz é capaz de qualquer coisa. E voltei. Voltei mais determinada, mais focada, mais ambiciosa. Queria que Isadora crescesse vendo que mulher pode ser o que quiser ser.
Mas o destino tinha outros planos para nós. Em outubro de 1978, quando Isadora tinha apenas 8 meses, Henrique embarcou numa missão comercial para a Alemanha. A empresa estava negociando a importação de equipamentos hospitalares, e ele era o responsável pelo projeto. Celina, ele disse na véspera da viagem, me abraçando na cama. Em 2 semanas estou de volta. Vamos comemorar o primeiro aniversário da Isadora juntos. Foram as últimas palavras que trocamos. O acidente aconteceu numa manhã nublada de outubro, próximo ao aeroporto de Frankfurt. O táxi que levava Henrique e outros 3 executivos brasileiros derrapou numa curva molhada pela chuva e bateu numa árvore. Henrique morreu na hora. Tinha apenas 34 anos. A notícia chegou até mim através de uma ligação da embaixada brasileira na Alemanha. Eram 7 da manhã em São Paulo. Isadora dormia no berço. Eu estava tomando café e lendo jornal, esperando o telefone tocar para falar com Henrique, como fazíamos todas as manhãs. Dona Celina Diniz? Disse a voz do outro lado da linha. Sim, sou eu. Aqui é Marcos, do consulado brasileiro em Frankfurt. A senhora está sentada? Meu mundo desabou naquele momento. De uma hora para outra, me vi viúva, mãe solteira de uma bebê de 8 meses, com uma carreira para tocar e um futuro completamente incerto. O velório foi no Rio de Janeiro, cidade natal de Henrique. Centenas de pessoas compareceram, colegas de trabalho, familiares, amigos da universidade. Todos falavam sobre que homem extraordinário ele era, sobre os projetos que tinha, sobre como era apaixonado pela família. Celina, disse a mãe dele, Dona Helena, me abraçando em frente ao caixão. Henrique sempre dizia que você era a mulher mais forte que conhecia. Agora você vai precisar de toda essa força. Força. Era isso que todo mundo esperava de mim. Que eu fosse forte, que eu aguentasse, que eu seguisse em frente. E foi exatamente isso que fiz. Na frente do caixão do Henrique, segurando Isadora no colo, fiz uma promessa silenciosa. Minha filha nunca sentiria falta de nada. Nunca saberia o que é necessidade. Nunca dependeria de homem nenhum para ser feliz. Cumpri essa promessa durante os próximos 40 anos. Mas como vocês vão ver, às vezes nossas melhores intenções se transformam nos nossos maiores erros. Voltei ao trabalho 3 semanas após o enterro. Era novembro de 1978 e a Laboratórios Reunidos estava enfrentando uma crise com um de seus principais fornecedores europeus. O presidente da empresa, Dr. Roberto, me chamou em sua sala no primeiro dia. Celina, disse ele, atrás da mesa de mogno que dominava o escritório. Primeiro, meus pêsames. Henrique era um homem excepcional. Obrigada, Dr. Roberto. Agora, preciso ser direto com você. Entendo que está passando por um momento difícil, mas temos uma situação delicada. O contrato com a Bayer está em risco. Eles estão questionando nossa capacidade de honrar os compromissos. Respirei fundo. O que precisa ser feito? Alguém precisa viajar para a Alemanha na próxima semana. Renegociar os termos, salvar o contrato. Normalmente seria o Henrique que... Eu vou, interrompi. Celina, você tem certeza? Com a criança pequena? Dr. Roberto, minha filha vai estar bem cuidada. E eu preciso trabalhar, agora mais do que nunca. A viagem para a Alemanha foi um marco na minha carreira. Não apenas salvei o contrato com a Bayer, como consegui condições ainda melhores do que as originais. O diretor alemão, Herr Schmidt, um homem sisudo de uns 50 anos, ficou impressionado. Frau Diniz, disse ele no último dia de negociação, sua empresa tem sorte de ter uma executiva como a senhora. Herr Schmidt, respondi, minha empresa tem sorte de ter uma viúva desesperada que não pode se dar ao luxo de fracassar. Ele riu. Foi o terceiro homem a apostar em mim. Quando voltei ao Brasil, Dr. Roberto me chamou novamente em sua sala. Desta vez, havia uma proposta na mesa. Diretoria-geral da empresa, com participação nos lucros e liberdade total para reestruturar as operações. Celina,
Você salvou um contrato de 15 milhões de dólares. Provou que tem competência para liderar esta empresa. Doutor Roberto, posso fazer uma pergunta? Claro. Se eu fosse um homem viúvo com um filho pequeno, o senhor teria feito a mesma pergunta sobre ter certeza da viagem? Ele ficou vermelho. Provavelmente não. Então vamos esquecer que sou mulher e que sou viúva. Vamos falar apenas sobre competência. Aceita a proposta? Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero creche na empresa, para funcionárias que são mães. Creche? Celina, isso não existe em lugar nenhum. Então vamos ser os primeiros. Foi assim que, aos 33 anos, me tornei a primeira mulher a dirigir uma empresa farmacêutica no Brasil. E a primeira a instalar uma creche corporativa. Isadora cresceu literalmente dentro da empresa. Durante o dia, ficava na creche que criamos no segundo andar do prédio. À noite, ia comigo para casa num apartamento de 3 quartos em Moema, que comprei com meu primeiro bônus de diretora. Mamãe, ela perguntava aos 4 anos, por que você trabalha tanto? Porque eu preciso cuidar de você, meu amor, e para cuidar bem, preciso trabalhar. Mas as outras mamães ficam em casa. As outras mamães têm papais que trabalham. Nós somos só nós duas, lembra? E por que não temos papai? Como explicar para uma criança que o pai morreu? Como falar sobre acidentes, sobre destino, sobre a injustiça da vida? Seu papai virou uma estrela no céu, disse, apontando pela janela. Ele cuida da gente de lá de cima. Era mentira, claro. Eu não acreditava em estrelas nem em anjos da guarda, mas mentiras doces às vezes são mais necessárias que verdades amargas. Os anos passaram voando. Isadora crescia linda e inteligente, sempre rodeada de babás carinhosas e tudo que o dinheiro podia comprar. Eu construía meu império farmacêutico, tijolo por tijolo, contrato por contrato, decisão por decisão. Em 1985, quando Isadora fazia 7 anos, fundei minha própria empresa, Diniz Pharmaceutical. Começou numa sala comercial em Pinheiros, com 5 funcionários e um sonho grande. Em 2 anos, já tínhamos representação em 4 estados. Em 5 anos, éramos a 3ª maior distribuidora de medicamentos do país. Mãe, disse Isadora aos 12 anos, você é famosa? Estávamos jantando em casa, uma rotina que eu fazia questão de manter, mesmo com a agenda impossível. Era raro, mas pelo menos 3 vezes por semana conseguíamos jantar juntas. Por que pergunta, filha? Porque vi sua foto numa revista na escola. A professora disse que você é importante. Sou importante para você. O resto não importa. Mas a verdade é que eu havia me tornado realmente importante no cenário corporativo brasileiro. Era convidada para palestras, entrevistas, consultorias governamentais. A mulher que revolucionou o mercado farmacêutico, as revistas me chamavam. Em 1990, quando Isadora completou 12 anos, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Comprei a casa do Jardim Europa. Não era apenas uma casa, era uma declaração. 3 andares, 4 suítes, piscina aquecida, jardim de 300 metros quadrados, garagem para 4 carros. Custou uma fortuna, mas eu queria que Isadora tivesse tudo que eu não tive. Mãe, essa casa é nossa mesmo? Perguntou ela, andando pelos cômodos vazios no dia da mudança. Nossa, meu amor, toda nossa. Contratei um decorador famoso, comprei móveis importados, obras de arte, tapetes persas. Cada detalhe foi pensado para impressionar, para mostrar que havíamos chegado ao topo. Isadora adorou a casa nova. Pela primeira vez, tinha um quarto enorme só para ela, com closet, banheiro privativo e uma varanda que dava para o jardim. Matriculei ela numa escola bilíngue caríssima, onde os filhos da elite paulistana estudavam. Agora você pode convidar as amigas para dormir aqui, disse orgulhosa. E ela convidou. A casa vivia cheia de adolescentes nos fins de semana, usando a piscina, fazendo festas, consumindo tudo que eu providenciava com prazer.
Eu trabalhava ainda mais para pagar aquele estilo de vida, mas não me importava. Ver Isadora feliz compensava qualquer sacrifício. Talvez tenha sido aí que comecei a criar um monstro sem perceber. Em 1995, Isadora fez 17 anos. Uma festa suntuosa na casa, com banda ao vivo, decoração temática e 200 convidados. Custou mais do que muita gente ganha em um ano, mas ela merecia. Mãe, disse ela, me abraçando depois que todos foram embora. Você é a melhor mãe do mundo. Naquele momento, me senti a mulher mais realizada do planeta. Conseguira dar à minha filha tudo o que sonhara dar: conforto, segurança, felicidade. Se soubesse o que estava por vir, talvez tivesse feito escolhas diferentes. Isadora se formou em 1996 e decidiu cursar administração na PUC. Eu estava nas nuvens. Finalmente ela seguiria meus passos, talvez um dia assumisse a empresa. Filha, disse no dia da matrícula, você pode trabalhar comigo nas férias, aprender o negócio de dentro. Ah, mãe, não sei se tenho vocação para isso. Como não? Você cresceu dentro da empresa. Cresci na creche da empresa. É diferente. Mas ela tentou. Durante as férias de 1997, Isadora passou 2 meses trabalhando no setor administrativo da Diniz Pharmaceutical. Era pontual, educada, mas claramente entediada. Mãe, disse ela no final do estágio, acho que não é para mim. É muito sério, muita responsabilidade. Responsabilidade. Eu havia passado a vida inteira assumindo responsabilidades e minha filha as considerava um fardo. Tudo bem, filha, você encontra seu caminho. E ela encontrou. Aos 20 anos, Isadora decidiu que queria ser influenciadora digital, profissão que nem existia direito na época. Queria viajar, fotografar, escrever sobre lifestyle. Mãe, posso usar seu cartão de crédito para uma viagem à Europa? Quero fazer um blog sobre cultura europeia. Como negar? Transferi R$ 20.000 para a conta dela e a vi partir para 2 meses entre Paris, Roma e Barcelona, postando fotos lindas e textos superficiais sobre descobertas pessoais. Quando voltou, estava diferente. Mais exigente, mais distante, mais mimada. Mãe, acho que vou trancar a faculdade. Quero me dedicar ao blog. Isadora, você precisa de um diploma. Para quê? Tenho você. E você tem dinheiro suficiente para nós duas. Aquela frase deveria ter sido um alerta vermelho. Mas eu estava tão orgulhosa do sucesso dela nas redes sociais, das fotos lindas, dos elogios que recebia, que não percebi o que estava acontecendo. Minha filha me estava se acostumando a viver de aparências bancadas por mim. Em 2000, aos 22 anos, Isadora conheceu Rodrigo, um publicitário bonitão que trabalhava numa agência famosa. Ele tinha carro importado, apartamento em Moema e um charme irresistível. Mãe, acho que encontrei o homem da minha vida, disse ela, radiante. Que bom, filha. Quando vou conhecê-lo? Rodrigo era tudo o que uma mãe poderia desejar para a filha. Educado, bem vestido, ambicioso. Jantou em casa várias vezes e sempre me tratou com respeito. Dona Celina, disse ele numa dessas ocasiões, Isadora me conta muito sobre sua trajetória. É inspiradora. Obrigada, Rodrigo. E você? Quais são seus planos? Queremos nos casar, constituir família, dar netos para a senhora. Netos. A palavra me emocionou mais do que esperava. E quando pensam em se casar? Logo que possível. Estamos procurando um apartamento? Por que apartamento? Interrompi. A casa é grande. Vocês podem morar lá enquanto se organizam. Isadora pulou no meu pescoço. Mãe, você é demais. 3 meses depois, eles se casaram numa cerimônia espetacular no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. 400 convidados, vestido de grife italiana, festa que durou até o amanhecer. A conta chegou a R$ 80.000, mas ver minha filha feliz não tinha preço.
Rodrigo e Isadora se mudaram para a casa. Era temporário, eles diziam. Só até conseguirem comprar algo próprio. Temporário se estendeu por 3 anos. Em 2003, nasceu Rafael, meu primeiro neto. Um menino lindo, de olhos azuis e sorriso banguela que derretia meu coração. Eu estava nas nuvens. Vó, ele me chamava quando começou a falar. E eu derretia cada vez. Contratei uma babá em tempo integral. Reformei um quarto especialmente para ele. Enchi a casa de brinquedos importados. Rafael seria o neto mais mimado do mundo. Mãe, disse Isadora um dia, acho que vou parar de trabalhar. Quero me dedicar ao Rafael. Mas você mal trabalhava mesmo, filha. O blog dá trabalho, mas agora quero ser mãe em tempo integral. Como questionar? Eu havia passado a infância inteira longe dela por causa do trabalho. Se ela queria se dedicar ao filho, era um luxo que eu podia proporcionar. Em 2006 nasceu Thomas, outro menino lindo, desta vez com os olhos castanhos do pai. A casa ficou ainda mais movimentada, ainda mais cara de manter, ainda mais dependente do meu dinheiro. Mas eu estava realizada. Tinha uma família grande, uma casa cheia de vida, netos que enchiam meus dias de alegria. Foi por volta dessa época que comecei a notar as primeiras fissuras no casamento de Isadora. Rodrigo chegava cada vez mais tarde em casa. Isadora reclamava que ele não ajudava com as crianças. Havia discussões sussurradas que eu fingia não ouvir. Mãe, disse ela um dia enquanto tomávamos café na cozinha, acho que o Rodrigo está me traindo. Filha, você tem certeza? Mulher sabe, mãe. A gente sente. E o que você vai fazer? Não sei, estou perdida. 2 meses depois, Isadora descobriu que Rodrigo realmente tinha uma amante, a própria secretária, clichê dos clichês. Ela o confrontou numa terça-feira à noite. A discussão acordou as crianças, acordou a vizinhança, acabou com o casamento. Mãe, disse Isadora, chorando no meu ombro depois que Rodrigo saiu de casa. Não sei como vou criar os meninos sozinha. Você não está sozinha, filha. Tem a mamãe. E foi exatamente isso que aconteceu. Rodrigo se mudou, pagava uma pensão mísera e eu assumi a responsabilidade financeira total pela família. O divórcio do Rodrigo foi finalizado em 2007. Isadora conseguiu uma pensão de R$ 3.000 mensais para os meninos, quantia que mal cobria os gastos da escola particular onde estudavam. O resto, e o resto era muito, ficou por minha conta. Mãe, disse Isadora numa manhã, enquanto eu organizava as contas da casa, você acha que deveria voltar a trabalhar? O que você acha, filha? É que não sei fazer nada, sabe? Nunca trabalhei de verdade. E os meninos são pequenos, precisam de atenção. Então não se preocupe, concentre-se nas crianças. Eu cuido do resto. E cuidei. Escola particular de R$ 15.000 mensais para cada criança. Plano de saúde premium, inglês, natação, judô, tênis. Roupas de marca, tênis importados, videogames, bicicletas, tudo o que pediam. Rafael e Thomas cresciam como príncipes. Nunca ouviram um não pode financeiro na vida. Queriam algo? A avó comprava. Precisavam de algo? A avó providenciava. Vó, disse Rafael aos 8 anos, por que você compra tudo pra gente? Porque eu amo vocês, meu amor. Mas a mamãe do João não compra tudo que ele quer. Cada família é diferente, Rafael. Nossa família tem sorte. Sorte. Como se meu dinheiro fosse sorte e não 40 anos de trabalho duro. Em 2010, Isadora conheceu Marcelo, um empresário do ramo imobiliário. Homem bonito, bem-sucedido, dono de uma construtora média. Parecia perfeito, pelo menos no papel. Mãe, acho que encontrei meu segundo grande amor, disse ela, com os olhos brilhando. Que bom, filha. Quero conhecê-lo. Marcelo era diferente do Rodrigo, mais sério, mais maduro, mais calculista.
Durante os jantares em casa, ele fazia muitas perguntas sobre minha empresa, meus investimentos, meus planos para o futuro. Dona Celina, disse ele numa dessas ocasiões, a senhora já pensou em diversificar os investimentos? O mercado imobiliário está aquecido. Tenho meus consultores, Marcelo. Obrigada pela sugestão. É que, bem, se um dia a senhora quiser investir em algum projeto nosso, um alarme soou na minha cabeça. Mas Isadora estava tão feliz, tão apaixonada, que resolvi dar o benefício da dúvida. Eles se casaram em 2011, numa cerimônia mais discreta que a primeira, apenas 100 convidados, numa pousada em Campos do Jordão. Ainda assim, custou R$40 mil. Mãe, disse Isadora na véspera do casamento, obrigada por tudo, por me apoiar, por cuidar dos meninos, por tornar tudo possível. É para isso que as mães existem, filha. Marcelo se mudou para a casa também. Temporariamente, claro. Até eles conseguirem algo próprio. Mas em vez de sair da casa, ele começou a tratá-la como se fosse dele. Mudou a disposição dos móveis da sala, instalou uma churrasqueira no jardim sem me consultar, convidava amigos para jogos de futebol na TV, como se fosse o dono da casa. Celina, disse ele um dia, me chamando pelo nome sem o dona de sempre. Você não acha que essa casa é grande demais para uma pessoa só? Como assim? Bem, você mora no anexo dos fundos. A casa principal fica vazia a maior parte do tempo. A casa principal é onde vocês moram, Marcelo. Sim, mas, legalmente, somos apenas agregados. Se um dia acontecesse algo com você... Marcelo, eu não vou morrer tão cedo. Claro que não. Mas seria interessante regularizar a situação. Talvez transferir a casa para o nome da Isadora. Ali estava. O verdadeiro interesse dele não era minha filha, era meu patrimônio. Marcelo, esta conversa acabou. Dona Celina, não se ofenda. Era apenas uma sugestão. Naquela noite, conversei com Isadora sobre a proposta do marido. Mãe, ele está pensando no nosso futuro, no futuro dos meninos. Isadora, esta casa é minha, conquistada com meu trabalho. Quando eu morrer, será sua. Mas enquanto eu estiver viva... Eu sei, mãe, eu sei. Desculpa. Às vezes o Marcelo é muito prático demais. Prático. Era essa a palavra que ela usava para descrever a ganância do marido. O casamento durou apenas 3 anos. Em 2014, descobrimos que Marcelo estava desviando dinheiro da própria construtora para sustentar um vício em jogos online. Perdeu tudo. Empresa, apartamento, carro, reputação. Mãe, disse Isadora chorando novamente no meu ombro. Como eu pude me enganar 2 vezes? Não se culpe, filha. Você escolheu com o coração. Agora eu vou ficar sozinha de novo, com 2 filhos, sem profissão, sem dinheiro. Você não está sozinha. Nunca vai estar. E, assim, em 2014, aos 36 anos, Isadora voltou a ser oficialmente minha dependente. Ela, Rafael, então com 11 anos, e Thomas, com 8. Foi por essa época que comecei a notar mudanças sutis no comportamento dela. Pequenas coisas que, sozinhas, não significavam nada, mas juntas formavam um padrão preocupante. Quando eu falava, ela suspirava. Quando eu sugeria algo, ela revirava os olhos. Quando eu perguntava sobre seu dia, respondia com monossílabos. Isadora, você está bem? Estou, mãe. Só cansada. Cansada de quê? De tudo. Da vida, dos problemas. Que problemas? Você tem casa, comida, dinheiro? Exatamente. Eu tenho tudo, mas não tenho nada meu. Não entendi na época. Hoje entendo perfeitamente. Em 2018, decidi me aposentar. Aos 73 anos, havia dedicado 50 anos da minha vida ao trabalho. Era hora de desacelerar, de aproveitar a família, de me dedicar aos netos que tanto amava. Vendi minha participação na Diniz Pharmaceutical para um grupo internacional por uma quantia que garantia nossa segurança financeira para sempre.
Nunca mais precisaríamos nos preocupar com dinheiro. Mãe, disse Isadora quando contei a notícia, agora você vai poder viajar, descansar, aproveitar a vida. Vou aproveitar vocês, respondi. Vocês são minha vida. E era verdade. Não tinha outros amigos além dos colegas de trabalho. Não tinha hobbies além do trabalho. Não tinha vida além da família. Talvez tenha sido esse meu maior erro. Comecei a passar mais tempo em casa, mais tempo com os netos. Rafael estava com 15 anos, no auge da adolescência. Alto, bonito, mas completamente viciado em videogames e redes sociais. Rafael, não quer sair um pouco? Caminhar? Conversar? Ah, avó, depois. Estou numa partida importante. Thomas, com 12 anos, era mais acessível, mas também mais distante emocionalmente. Educado, mas frio. Thomas, como foi a escola hoje? Foi. O que você aprendeu? Coisas. Que coisas? Sei lá, vó. Coisas de escola. Tentava me aproximar, mas eles pareciam viver num mundo paralelo onde eu não tinha lugar. Isadora, por sua vez, passava os dias no celular, Instagram, WhatsApp, Facebook. Sempre conectada, sempre ocupada com pessoas que eu não conhecia, conversas que eu não participava. Filha, que tal jantarmos juntas hoje? Só nós duas? Ah, mãe, não posso. Vou sair com as meninas. Que meninas? Umas amigas, você não conhece. E saía. Voltava tarde, sempre de Uber pago com meu cartão de crédito. Comecei a me sentir invisível na minha própria casa. Durante o dia, ficava sozinha no anexo, pintando telas que ninguém via. À noite, jantávamos juntos, quando jantávamos, em silêncio, cada um no seu mundo. Isadora, disse uma noite, você está feliz? Estou, mãe. Por que pergunta? Não sei. Sinto que estamos distantes. Não estamos distantes, é que... Cada um tem sua vida, né? Sua vida. Como se minha vida não fizesse parte da vida dela. Foi em 2019 que decidi construir o ateliê no anexo. Precisava de algo meu, um espaço onde pudesse me refugiar, criar, existir. Mãe, você vai gastar dinheiro com isso? Perguntou Isadora quando viu os operários trabalhando. É meu dinheiro, filha. Eu sei, mas não acha meio desnecessário? Acho necessário para mim. Ah, tá. Você sabe o que faz. Sempre essa frase. Você sabe o que faz. Dita com o tom de quem acha que a pessoa não sabe nada. O ateliê ficou pronto em março de 2020, bem no início da pandemia. Foi minha salvação durante o isolamento. Enquanto todo mundo reclamava de ficar em casa, eu descobri o prazer de pintar, de criar, de me expressar através das cores. Vó, disse Thomas um dia, visitando meu ateliê. Seus quadros são bonitos. Obrigada, meu amor. Você gosta de pintar? Não sei. Nunca tentei. Quer tentar agora? Passamos uma tarde inteira pintando juntos. Ele fez um retrato meio torto do cachorro dos vizinhos, mas estava orgulhoso do resultado. Vó, você podia me ensinar mais vezes? Claro, quando quiser. Mas ele nunca mais quis, ou nunca mais teve tempo, ou nunca mais se interessou. A pandemia passou, a vida voltou ao normal, e eu continuei invisível. Cozinhava, limpava, pagava contas, resolvia problemas, mas ninguém me via realmente. Foi quando comecei a notar que eles falavam de mim como se eu não estivesse presente. A avó está esquisita ultimamente, ouvi Rafael comentar com Thomas. É verdade, fica só pintando aqueles quadros estranhos. E ela fica perguntando das nossas coisas o tempo todo. É meio chato. Chato. Meu interesse pela vida deles era chato. Uma noite, ouvi Isadora falando ao telefone na cozinha. Pensei que fosse com alguma amiga, mas prestei atenção. Não, ele não pergunta muito sobre dinheiro. A minha mãe controla tudo. É
É meio complicado, mas é o que tem. Pelo menos não preciso trabalhar. Pelo menos não preciso trabalhar. Como se viver às minhas custas fosse um favor que ela fazia para si mesma. Era março de 2023. Eu tinha 78 anos e começava a questionar se havia criado uma filha ou uma sanguessuga, se havia educado netos ou 2 estranhos que me toleravam em troca de benefícios financeiros. Mas o que aconteceu numa terça-feira de março mudou tudo para sempre. Era fim de tarde. Eu estava no ateliê, limpando pincéis após terminar um quadro de girassóis, flores que sempre me lembravam do Henrique, porque ele dizia que eu era como elas, sempre procurando a luz. O celular apitou. Uma notificação no WhatsApp. Era de Isadora. Pensei que fosse algo trivial, lista de mercado, reclamação dos meninos ou mais um pedido de transferência bancária. Nos últimos anos, nossa comunicação se resumia basicamente a isso: pedidos e obrigações. Toquei no áudio sem pensar, e o que ouvi me paralisou completamente. Eu não aguento mais essa velha imunda. Nem sei como ainda consigo dividir teto com ela. Só de ouvir os passos dela de manhã, me dá ânsia. A mulher não morre nunca, pelo amor de Deus. Fica lá pintando aqueles quadros horrorosos, fazendo barulho, perguntando das nossas vidas como se fosse da conta dela. Sinceramente, Amanda, às vezes eu penso em colocar ela num asilo. Seria mais fácil para todo mundo. 23 segundos. Um deslize. Um envio por engano. Mais 23 segundos que resumiram 40 anos da minha vida, dedicados a uma pessoa que me considerava um fardo. Velha e imunda. Minha mão tremia de tal forma que o pincel que eu segurava escorregou dos dedos e caiu no chão, deixando uma mancha azul cobalto no piso de madeira clara que eu havia escolhido com tanto carinho 3 anos antes. Olhei para o celular por longos minutos, como se o aparelho fosse me dar uma explicação, me dizer que aquilo era um mal-entendido, um equívoco tecnológico, qualquer coisa menos a verdade crua que acabara de ouvir. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Apenas permaneci ali, sentada na poltrona de leitura que Henrique usava nos domingos de manhã para ler o jornal, apertando reproduzir mais uma vez, depois mais uma e mais uma, até ter certeza absoluta de que aquilo não era produto da minha imaginação. Era real. Era para Amanda, a melhor amiga de Isadora desde a adolescência. Mas chegou em mim. Você já sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés? Foi exatamente isso que aconteceu. 78 anos de vida, 40 anos criando aquela mulher, 15 anos sustentando ela e os filhos na minha casa, e eu era uma velha imunda que deveria ser colocada num asilo. Sentei ali até o sol se pôr completamente. O áudio ecoava na minha cabeça como um mantra cruel. Velha imunda. Velha imunda, velha imunda. Cada repetição mental era uma punhalada no peito, uma confirmação do que eu já suspeitava, mas não queria admitir. Eu havia me tornado um estorvo na vida das pessoas que mais amava. Como uma mulher que dedicou a vida inteira à família podia ser vista assim pela própria filha? Que crime eu havia cometido? Ter envelhecido? Ter cabelos brancos que contavam a história de décadas de trabalho, ter rugas que mapeavam cada preocupação, cada noite mal dormida pensando no bem-estar dela? As memórias começaram a surgir como slides numa apresentação cruel. Lembrei de quando Isadora tinha 5 anos e pegou uma pneumonia que quase a levou. Passei 3 semanas dormindo numa cadeira desconfortável do hospital infantil, trabalhando pelo celular durante o dia e velando seu sono durante a noite. Minhas costas doíam tanto que mal conseguia me endireitar, mas não saí de perto dela nem por 1 hora. Doutora Celina, disse a enfermeira-chefe na 2ª semana, a senhora não quer ir para casa descansar? Nós cuidamos bem da sua filha. Obrigada, respondi, mas minha casa é onde minha filha está. Quando ela finalmente sarou e recebeu alta, me abraçou com força e disse: Mamãe, você não vai mais sair do meu lado? Nunca, meu amor.
Mamãe sempre vai estar aqui. Sempre. Que palavra idiota. Sempre acabou sendo sinônimo de inconveniente. Lembrei de quando ela teve crise de ansiedade aos 17 anos, véspera do vestibular. Eu havia programado uma viagem de negócios para Londres, um contrato de 15 milhões de dólares que vinha negociando há 6 meses. Tudo acertado, passagem comprada, reuniões agendadas. Mas na noite anterior ao embarque, encontrei Isadora no banheiro, chorando compulsivamente, hiperventilando, dizendo que não conseguiria fazer a prova, que era uma fracassada, que não prestava para nada. Cancelei a viagem. Perdi o contrato. Fiquei ao lado dela durante 3 dias, fazendo chás calmantes, conversando sobre medos e ansiedades, garantindo que ela era capaz de qualquer coisa. Mãe, ela disse no domingo à noite, abraçando meu pescoço com força. Obrigada por escolher eu. E eu escolhi. Sempre escolhi ela. Em cada decisão importante da minha vida, ela vinha primeiro. Lembrei dos 2 casamentos que paguei integralmente, das 2 formaturas que comemorei sozinha porque os maridos tinham compromissos mais importantes, das 2 separações que consolei, segurando a mão dela enquanto chorava e dizia que nunca mais confiaria em homem nenhum. Não se preocupa, filha, eu dizia todas as vezes. Você tem a mamãe, sempre vai ter a mamãe. Sempre. Lá estava essa palavra maldita de novo. Lembrei de todas as madrugadas que passei acordada quando os meninos eram bebês, porque Isadora estava exausta e precisava dormir. Eu, aos 65 anos, dando mamadeira, trocando fraldas, ninando crianças que não eram minhas porque queria que minha filha descansasse. Mãe, ela dizia de manhã, você é um anjo. Não sei o que seria de mim sem você. Um anjo que virou velha imunda. Lembrei de cada conta que paguei, cada problema que resolvi, cada lágrima que enxuguei. Lembrei dos investimentos que fiz pensando no futuro deles, das economias que guardei para garantir que nunca passassem necessidade. E eles queriam me colocar num asilo. Quando finalmente consegui me levantar da poltrona, já passava das 10 da noite. Minhas pernas estavam dormentes de tanto tempo na mesma posição. Subi para a casa principal, onde todos já estavam recolhidos. A luz do quarto de Isadora ainda estava acesa, provavelmente no celular, conversando com as amigas, talvez rindo do áudio que mandou por engano para a própria mãe. Fui para a cozinha e, no piloto automático, comecei a preparar o jantar para o dia seguinte. Era quarta-feira. E às quartas, eu sempre fazia lasanha, prato que toda a família adorava. Fiquei ali por quase 2 horas, camada por camada, molho por molho, como se a precisão culinária pudesse de alguma forma reorganizar o caos emocional que havia se instalado no meu peito. Enquanto a lasanha assava, sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tomávamos café da manhã há 15 anos, e tentei processar o que havia descoberto. Não era apenas o áudio, era a confirmação de algo que vinha sentindo há meses. Eu havia me tornado invisível na minha própria vida. Quando foi que deixei de ser Celina, a executiva respeitada, para me tornar apenas a avó ou a mãe? Quando foi que minhas opiniões deixaram de importar? Quando foi que minha presença se tornou incômoda em vez de bem-vinda? Tentei lembrar da última vez que Isadora havia me perguntado como eu estava. Não como você dormiu, ou você viu onde botei tal coisa, mas genuinamente como eu estava me sentindo, quais eram meus planos, meus sonhos, minhas preocupações. Não consegui lembrar. Tentei lembrar da última vez que os meninos haviam demonstrado interesse real por mim. Quando foi que perguntaram sobre minha vida, meu trabalho, minhas histórias? Não consegui lembrar. Tentei lembrar da última vez que me senti valorizada, respeitada, amada por quem eu era, não pelo que eu providenciava. Não consegui lembrar. A lasanha ficou pronta à meia-noite. Desliguei o forno, cobri a travessa com papel alumínio e deixei um bilhete. Lasanha para o almoço de amanhã.
Só esquentar no micro-ondas. Subi para meu quarto no anexo e, pela primeira vez em meses, tranquei a porta. Não porque tivesse medo, mas porque precisava me proteger. De mais humilhações, de mais desrespeito, de mais invisibilidade. Deitei na cama sem trocar de roupa, olhando para o teto que eu mesma havia pintado de azul claro 3 anos antes, quando reformei o anexo. Cada detalhe daquela casa tinha minha marca, minha personalidade, meus sonhos. Mas eu havia me tornado uma estranha no meu próprio lar. Durante a madrugada, fiquei acordada repassando conversas, analisando comportamentos, conectando pontos que antes pareciam isolados. As suspiradas quando eu falava, os olhares de impaciência quando eu fazia perguntas, a pressa em terminar qualquer conversa comigo. Como eu havia sido tão cega? Lembrei de uma conversa que tive com minha psicóloga, doutora Carmen, alguns meses antes. Ela havia me sugerido que eu arranjasse atividades fora de casa, que cultivasse amizades, que desenvolvesse interesses próprios. Celina, disse ela numa sessão, você já parou para pensar se essa dedicação toda à família não está sufocando vocês duas? Na época, achei um absurdo. Como o amor pode sufocar? Como cuidar da família pode ser prejudicial? Doutora Carmen, respondi, eu dediquei minha vida inteira a eles. Como posso simplesmente parar de me importar? Não estou dizendo para parar de se importar. Estou dizendo para se importar com você também. Se importar comigo. Conceito estranho. Durante 78 anos, me importar comigo significava garantir que eu estivesse forte o suficiente para cuidar dos outros. Nunca pensei em me importar comigo como fim em si mesmo. Doutora Eicor. Carmen, mas e se eles precisarem de mim? E se você precisar de você? A pergunta ecoou na minha cabeça durante toda a madrugada. E se eu precisar de mim? Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Tomei banho, me vesti com cuidado, blusa azul marinho, calça social, sapato baixo confortável. Não sabia bem por quê, mas senti a necessidade de estar apresentável. Desci para a cozinha e preparei café da manhã como sempre fazia. Frutas picadas, suco natural, pães frescos, queijos variados. Deixei tudo arrumado na mesa e esperei. Isadora foi a primeira a descer, por volta das 9 horas. Veio falando no celular como sempre. Não foi nada importante, amiga. Só um áudio que mandei por engano. Não, ela nem deve ter ouvido. Você sabe como é, né? Essas pessoas mais velhas não prestam atenção nessas coisas. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela desviou rapidamente, terminando a ligação. Bom dia, mãe, disse, pegando uma xícara de café. Bom dia, filha, respondi, forçando um sorriso que não sentia. Era como se estivéssemos representando uma peça de teatro para uma plateia invisível. 2 atrizes interpretando mãe e filha, fingindo que tudo estava normal, fingindo que não havia uma bomba relógio emocional prestes a explodir entre nós. Os meninos desceram em seguida, ainda sonolentos. Rafael mexeu no celular enquanto comia cereal. Thomas pegou 2 fatias de pão e subiu direto para o quarto. Thomas, chamei. Não quer sentar um pouco? Conversar? Ah, avó, tenho que terminar um trabalho da escola. Trabalho da escola numa quarta-feira de manhã. Claro. Depois que todos saíram, Isadora para o salão de beleza, os meninos para a escola, fiquei sozinha na cozinha, olhando para as sobras do café da manhã. 3 pessoas que viviam na minha casa, sustentadas pelo meu dinheiro, haviam passado menos de 15 minutos na minha presença, e esses 15 minutos foram puramente funcionais. Ninguém perguntou como eu tinha dormido. Ninguém comentou sobre meus planos para o dia. Ninguém demonstrou o menor interesse na minha existência, além da função de provedora silenciosa. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria o resto da minha vida. Peguei o telefone e liguei para doutor Álvaro Santana, meu advogado pessoal há mais de 20 anos. Um homem íntegro que conhecia toda a minha trajetória,
desde os tempos em que precisei reestruturar a empresa após a morte do Henrique. Doutor Álvaro, disse, tentando manter a voz firme, preciso de uma consulta urgente e discreta. Claro, dona Celina. Posso recebê-la hoje à tarde no escritório? Prefiro que o senhor venha aqui. E, por favor, não comente com ninguém sobre nossa reunião. Naturalmente. Que horas seria conveniente? 3 da tarde? Perfeito. Estarei aí. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em semanas, me senti no controle de alguma coisa. Não sabia exatamente o que ia fazer, mas sabia que precisava fazer algo. Não podia mais viver como um fantasma na minha própria vida. Dr. Álvaro chegou pontualmente às 3 da tarde, usando o mesmo terno cinza de sempre, a mesma gravata azul marinho, carregando a mesma pasta de couro que o acompanhava há décadas. Havia algo reconfortante nessa constância, nesse ar sério e confiável que me tranquilizava desde o primeiro dia em que nos conhecemos, quando eu era uma viúva desesperada, tentando manter uma empresa de pé. Dona Celina, disse ele, sentando-se na poltrona da sala que reservei para nossas conversas importantes, a senhora parece preocupada. O que posso fazer para ajudá-la? Respirei fundo, organizando os pensamentos que haviam fervilhado na minha cabeça durante as últimas 18 horas. Doutor Álvaro, quero que o senhor me ajude com algumas providências. Primeira, quero vender a casa. Segunda, quero transferir parte dos meus fundos para aquele CNPJ que criamos alguns anos atrás, aquele que mantemos em total sigilo. Ele ajustou os óculos, claramente surpreso. Conhecia minha situação financeira melhor que qualquer contador. Sabia que eu tinha recursos suficientes para viver confortavelmente em qualquer lugar do mundo. Mas também conhecia minha ligação emocional com aquela casa. Posso perguntar o motivo dessa decisão, dona Celina? Motivos pessoais, respondi, usando o mesmo tom que empregava em reuniões executivas quando não queria explicações adicionais. Entendo. E quanto ao prazo? Quer que eu comece a procurar interessados? Quero que encontre interessados até o final da semana. E quero tudo finalizado em no máximo 30 dias. Ele fez algumas anotações no bloquinho que sempre carregava. Dona Celina, vender uma propriedade desse valor em 30 dias significa aceitar um preço abaixo do mercado. Não importa. Quero pressa, Dr. Álvaro. Pressa é mais importante que preço agora. Muito bem. E sobre a transferência dos fundos? Quero que mova 2 milhões para o CNPJ. Também quero que alugue um flat em meu nome numa cidade do interior de Minas Gerais. Lugar tranquilo, discreto. Alguma cidade específica? Tiradentes. Ele parou de escrever e me olhou por cima dos óculos. Tiradentes? Dona Celina, a senhora tem alguma ligação com essa cidade? Digamos que é um lugar onde me senti bem, onde me senti viva. E a família? Eles sabem dessa decisão? Olhei pela janela da sala, onde podia ver o jardim que eu mesma havia planejado 15 anos atrás. Cada roseira plantada com esperança, cada árvore frutífera escolhida pensando nas brincadeiras dos netos, cada canteiro desenhado para criar um ambiente acolhedor para a família que tanto amava. Doutor Álvaro, eles vão saber na hora certa. Dona Celina, posso falar como seu advogado e como alguém que a conhece há muito tempo? Claro. A senhora tem certeza absoluta dessa decisão? Porque uma vez que vendemos a casa... Doutor Álvaro, interrompi. Durante quantos anos o senhor me viu lutar para construir esse patrimônio? Mais de 20 anos. E em todos esses anos, alguma vez me viu tomar uma decisão por impulso? Nunca. Então confie em mim agora. Esta não é uma decisão impulsiva. É uma decisão necessária. Ele fechou o bloquinho e guardou a caneta no bolso interno do paletó. Muito bem, vou começar a trabalhar imediatamente. Em quanto tempo quer que eu encontre o flat em Tiradentes? O mais rápido possível. E Dr. Álvaro? Sim? Total discrição. Ninguém pode saber dessas providências até que eu autorize. Naturalmente, a senhora pode contar comigo.
Depois que ele saiu, me dirigi ao meu ateliê. Era meu refúgio há 3 anos, o único lugar da casa onde me sentia realmente eu mesma. Comecei a separar o que levaria comigo. Os 3 quadros que mais gostava, alguns livros especiais, materiais de pintura básicos. Era impressionante como uma vida inteira cabia em tão pouco espaço. Nas semanas seguintes, me tornei uma especialista em fingir normalidade. Acordava cedo, preparava o café da manhã, perguntava sobre os planos do dia, sorria quando necessário. Por fora, era a mesma Celina de sempre. Por dentro, cada fibra do meu ser estava se reorganizando para uma nova vida. Comecei a observar tudo com uma clareza dolorosa. A forma como Rafael me cumprimentava sem levantar os olhos do celular, como se eu fosse um móvel que ocasionalmente emitia sons. Como Thomas suspirava toda vez que eu fazia uma pergunta, como se minhas palavras fossem interrupções inconvenientes em sua rotina. Como Isadora falava comigo, sempre usando aquele tom de quem está explicando algo óbvio para uma criança, principalmente quando o assunto envolvia dinheiro. Mãe, você lembra que é aniversário do Rafael semana que vem? Claro, filha. O que ele quer de presente? Ele estava olhando um iPhone novo, o último modelo. Quanto custa? Uns 5.000. Mas você sabe como é, né? Adolescente de hoje em dia. Adolescente de hoje em dia que nunca trabalhou um dia na vida, que nunca precisou economizar para comprar nada, que considerava natural ganhar presentes de 5.000 reais porque tinha uma avó trabalhadora. Pode deixar, filha, eu compro. Obrigada, mãe. Você é demais. Você é demais. Sempre essa frase quando eu abria a carteira. Nunca você é demais quando eu precisava de carinho, de conversa, de companhia. Dr. Álvaro trabalhava com eficiência impressionante. Em 10 dias, tinha 4 propostas firmes para a casa. Uma delas, de Roberto Silva, empresário do agronegócio de Goiás, era por 2,8 milhões, 400 mil abaixo do valor de mercado, mas ele pagava à vista. Dona Celina, disse Dr. Álvaro durante nossa segunda reunião, o Sr. Roberto está disposto a fechar negócio ainda esta semana, mas insisto, é uma diferença considerável de valor. Aceito a proposta, respondi sem hesitar. A senhora não quer pensar mais um pouco? Talvez conversar com a família. Dr. Álvaro, quanto vale minha dignidade? Ele me olhou sem entender. Quanto vale minha paz de espírito? Quanto vale acordar num lugar onde eu sou bem-vinda? Não tem preço. Ele respondeu, entendendo finalmente. Exato. 400 mil reais é um preço pequeno para pagar pela minha liberdade. Paralelamente, comecei a esvaziar discretamente meus cômodos no anexo. Livros que colecionei durante décadas, lenços de seda que comprei em viagens pelo mundo, objetos de arte que escolhi com carinho em galerias e leilões. Diários pessoais onde registrei 40 anos de vida profissional e pessoal. Tudo embalado com cuidado extremo e transportado em pequenas quantidades para o flat que Dr. Álvaro alugou para mim em Tiradentes. Um lugar simples, mas aconchegante, numa rua tranquila do centro histórico. Era durante esse processo de mudança gradual que percebi quantas memórias estavam guardadas naqueles objetos. Uma caneca que ganhei na primeira promoção. Um porta-retratos com foto minha e do Henrique na lua de mel. Um vaso que Isadora me deu no Dia das Mães quando tinha 8 anos. Cada item contava uma história. Muitas histórias felizes, algumas dolorosas, todas importantes na construção de quem eu me tornei. Mas era hora de construir novas histórias. Foi durante essa segunda semana que recebi uma ligação que mudaria tudo. Dona Celina, aqui é Lourdes de Tiradentes. A senhora se lembra de mim? Claro que me lembrava. Dona Lourdes havia sido minha guia não oficial durante aquela viagem transformadora de 2019. Uma mulher de 60 anos, viúva, com um sorriso contagiante e uma sabedoria que vinha de quem conhecia profundamente os altos e baixos da vida.
Lourdes, que alegria ouvir sua voz. Como está? Estou bem, querida. Mas liguei porque soube que a senhora alugou um flat aqui na cidade. É verdade? É sim. Estou pensando em passar uns tempos aí. Que maravilha! Mas me conta, está tudo bem com a senhora? Mudança tão repentina? Algo na voz dela, uma preocupação genuína que não ouvia há meses, me emocionou. Lourdes, posso fazer uma pergunta? Claro. Você gostaria de um trabalho? Não como empregada, mas como companhia. Alguém para conversar, cozinhar junto, cuidar da casa. Ai, Celina, que proposta boa. Aqui em Tiradentes está difícil encontrar trabalho fixo. Mas me conta, o que aconteceu? A senhora sempre falava tanto da família. Respirei fundo. Era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta de forma direta. Às vezes, Lourdes, a gente precisa aprender a se escolher primeiro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, sua voz veio mais suave. Entendo, querida. Entendo perfeitamente. Quando a senhora quer que eu comece? Pode ser mês que vem? Pode sim. Vou arrumar minhas coisas aqui. Ah, Celina. Sim? A senhora vai gostar de viver aqui. Tiradentes tem uma energia especial. As pessoas se curam aqui. Se curam. Que palavra perfeita. Enquanto organizava minha nova vida, a rotina em São Paulo continuava previsível. Isadora saía todas as manhãs para suas atividades, pilates, salão, almoços com amigas, sempre usando o cartão que eu pagava. Os meninos iam e voltavam da escola sem dirigir uma palavra além dos cumprimentos obrigatórios. Uma noite, Thomas desceu para a cozinha enquanto eu lavava a louça do jantar. Era raro alguém aparecer na cozinha depois das refeições. Geralmente todos subiam direto para os quartos. Vó, disse ele pegando um copo de água. Você está bem? Foi a primeira vez em meses que alguém da família fez uma pergunta sobre meu bem-estar. Estou sim, meu amor. Por que pergunta? Sei lá. Você está meio quieta ultimamente. Diferente. Por um momento pensei em contar tudo. Sentar com ele na mesa da cozinha, explicar que eu não era uma velha imunda, que eu tinha sentimentos, sonhos, necessidades, que eu precisava me sentir amada e respeitada, não apenas tolerada. Mas ele já estava perdendo o interesse na conversa, mexendo no celular enquanto bebia água. Boa noite, vó. Boa noite, Thomas. E subiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos e minha decisão cada vez mais consolidada. Foi nessa noite que tomei a decisão final sobre como seria minha despedida. Não seria um escândalo, não seria uma briga, não seria uma acusação dramática ou um ultimato emocional. Seria silenciosa, como havia sido minha presença nos últimos anos. Seria digna, como eu sempre tentei ser. E seria definitiva, porque aos 78 anos eu havia aprendido que segundas chances só funcionam quando ambas as partes querem mudança. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Álvaro com minha decisão final. Pode finalizar tudo. Quero assinar os papéis o mais rápido possível. Tem certeza absoluta, dona Celina? Dr. Álvaro, nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. A escritura foi marcada para a quinta-feira seguinte. Minha nova vida começaria na sexta-feira. Faltavam apenas 5 dias para eu deixar de ser uma velha imunda e voltar a ser simplesmente Celina. A escritura foi assinada numa quinta-feira chuvosa de março. Era uma daquelas manhãs paulistanas em que o céu fica cinzento e pesado, como se a própria cidade estivesse refletindo meu estado emocional. Dr. Álvaro me acompanhou ao cartório do 15º tabelionato, na Vila Madalena, num trajeto silencioso onde eu observava pela janela do carro as ruas que conhecia há décadas. Roberto Silva, o comprador, era um homem simpático de uns 50 anos, cabelos grisalhos, mãos grandes de quem trabalhou a vida toda. Quando nos cumprimentamos na sala de espera do cartório, ele parecia genuinamente animado com a aquisição. Dona Celina, disse ele, apertando minha mão com firmeza.
É uma propriedade linda. Minha família vai cuidar muito bem dela. Tenho certeza de que vão, respondi. Ela foi muito amada durante todos esses anos. A senhora construiu uma vida bonita naquela casa. Deve ser difícil se desfazer dela. Senhor Roberto, às vezes a gente precisa saber quando um ciclo terminou. Durante a assinatura dos documentos, eu me sentia estranhamente calma. Cada papel assinado, cada carimbo aplicado, cada reconhecimento de firma era um passo a mais na direção da minha liberdade. O tabelião, um homem sisudo de uns 60 anos, conduzia o processo com a solenidade de quem compreendia a importância daquele momento. Dona Celina Alencar Diniz, disse ele, a senhora confirma que está vendendo voluntariamente o imóvel localizado na Rua das Magnólias, 847, Jardim Europa, pelo valor de R$ 2.800.000? Confirmo. E declara estar ciente de que, uma vez assinada esta escritura, o imóvel deixará de pertencer à senhora? Declaro. 45 anos da minha vida estavam sendo transferidos para as mãos de um estranho por uma assinatura. Mas em vez de tristeza, senti um alívio imenso, como se estivesse me libertando de uma prisão dourada. Quando saí do cartório, às 11 da manhã, o sol havia aparecido entre as nuvens. Dr. Álvaro me acompanhou até o carro que eu havia alugado para os próximos dias, um Civic prata, discreto e confortável. Dona Celina, disse ele, ajustando os óculos com aquele gesto que eu conhecia há décadas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Dr. Álvaro. A senhora não vai sentir falta de tudo isso? Olhei ao redor, vendo o movimento da cidade que me acolheu durante 50 anos. As ruas onde construí minha carreira, os prédios onde fechei negócios importantes, as avenidas que percorri milhares de vezes pensando no futuro da minha família. Dr. Álvaro, o senhor sente falta de sapatos que machucam seus pés? Ele sorriu daquele jeito paternal que sempre me tranquilizava. Entendo perfeitamente. Não é raiva, doutor. É autopreservação. E quanto à família? Como pretende comunicar a decisão? Do meu jeito, na minha hora. Voltei para casa pela última vez como proprietária. Era estranho dirigir pelas ruas do Jardim Europa, sabendo que, em algumas horas, aquela não seria mais minha vizinhança. Cumprimentei mentalmente cada árvore da minha rua, cada casa conhecida, cada porteiro que me via passar durante anos. Quando cheguei, a casa estava vazia, como sempre na parte da manhã. Isadora no salão, os meninos na escola. Perfeito. Eu precisava de algumas horas sozinha para organizar os últimos detalhes. Subi para meu quarto no anexo e separei as roupas que levaria para Tiradentes. Escolhi apenas as peças que realmente gostava, deixando para trás ternos executivos e vestidos sociais que não fariam mais sentido na minha nova vida. Queria roupas confortáveis, cores alegres, tecidos leves que combinassem com a mulher que estava me tornando. Encontrei, no fundo do armário, uma blusa azul turquesa que havia comprado numa viagem à Grécia com Henrique em 1995. Na época, achei ousada demais para usar. Guardei com a promessa de que um dia teria coragem de vesti-la. Esse dia havia chegado. Por volta das 2 da tarde, comecei a preparar o que seria nossa última refeição juntos. Não que eles soubessem disso, claro. Escolhi fazer lasanha, o prato que sempre arrancava elogios de todos, especialmente do Rafael, que chegava a pedir segunda porção. Cozinhar sempre foi minha forma de demonstrar amor. Durante décadas, expressei meus sentimentos através de pratos caprichados, sobremesas especiais, cafés da manhã elaborados. Era minha linguagem afetiva, minha maneira de dizer eu me importo com vocês quando as palavras pareciam insuficientes. Enquanto preparava o molho bechamel, mexendo lentamente para não empelotar, como minha mãe me ensinou 60 anos atrás, refleti sobre quantas refeições havia preparado naquela cozinha. Quantos aniversários, quantas comemorações, quantas consolações em forma de comida.
Lembrei do primeiro jantar que fiz para Henrique, ainda namorados, quando ele veio conhecer o apartamento em Moema. Eu estava tão nervosa que queimei o arroz e derramei molho na blusa. Ele riu e disse que era o jantar mais gostoso que já havia provado. Não é pela comida, disse ele, me abraçando na cozinha pequena. É pela companhia. Lembrei dos jantares elaborados que fazia quando Isadora era pequena, tentando compensar minha ausência durante o dia com refeições especiais à noite. Ela sempre elogiava, sempre pedia bis, sempre me abraçava depois de comer. Mamãe, você cozinha melhor que qualquer restaurante, dizia ela aos 8 anos. Quando foi que os elogios pararam de vir? Quando foi que minha comida deixou de ser especial para se tornar apenas obrigação? A lasanha ficou pronta às 4 da tarde. Deixei-a descansar no forno desligado e fui para a sala, onde me sentei no sofá que Henrique e eu escolhemos juntos em 1995. Era um sofá confortável, de couro marrom claro, que havia testemunhado tantas conversas importantes, tantos momentos familiares, tantas decisões que moldaram nossas vidas. Peguei papel e caneta, a Mont Blanc que ganhei de presente de aposentadoria, e comecei a escrever a carta que mudaria tudo. As palavras fluíam naturalmente, como se estivessem esperando anos para sair. Isadora, você não precisa mais dividir teto com a velha imunda. A casa foi vendida. O dinheiro da venda está numa conta separada, suficiente para você alugar um lugar e se organizar financeiramente pelos próximos anos. Não se preocupe comigo. Eu não morri. Apenas decidi não viver onde sou desprezada. Espero que um dia você entenda que amor não é apenas receber, é também dar. E respeito não é opcional em relacionamentos familiares. Cuidem-se. Com amor, mesmo assim, mamãe. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei num envelope branco. Escrevi Isadora na frente com minha letra mais caprichada, a mesma caligrafia que usei para assinar contratos milionários, aprovar medicamentos que salvaram vidas e tomar decisões que afetaram milhares de pessoas. Agora, usava essa mesma letra para tomar a decisão mais importante da minha vida: escolher a mim mesma. Por volta das 6 da tarde, eles começaram a chegar. Primeiro os meninos, fazendo barulho na porta da frente, jogando mochilas no chão, subindo direto para os quartos, sem cumprimentar ninguém. Depois Isadora, carregando sacolas de compras. Mais gastos no meu cartão de crédito. Mãe, cheguei! Gritou ela do térreo, como fazia todos os dias. Estou aqui! Respondi da sala. Era nossa rotina há anos. Ela gritava que havia chegado, eu confirmava minha presença e cada um seguia para seus afazeres sem maiores interações. Hoje seria diferente. Meninos! Gritei para o andar de cima. Venham jantar! Já vamos, vó! Respondeu Thomas. Às 7 em ponto, estávamos todos reunidos na mesa de jantar. A mesa de mármore italiano que compramos na viagem à Toscana, onde celebramos tantos momentos importantes da nossa família. Vó, essa lasanha está uma delícia, disse Rafael, atacando o segundo pedaço. Obrigada, meu amor. Você devia fazer mais vezes, completou Thomas. Vou lembrar da sugestão, respondi, escondendo um sorriso triste. Se eles soubessem que essa era a última vez... Isadora comeu em silêncio relativo, mexendo no celular entre uma garfada e outra. De vez em quando checava mensagens, respondia rapidamente, sorria para a tela. Provavelmente conversando com as mesmas amigas que ouviram ela me chamar de velha imunda. Mãe, disse ela sem levantar os olhos do telefone. Amanhã vou almoçar com a Márcia e a Patrícia. Posso usar seu cartão? Claro, filha. Obrigada. Ah, e o Rafael precisa de um tênis novo para a educação física. Pode comprar. E o Thomas quer ir no cinema com os amigos no sábado. Sem problema. Era sempre assim. Uma lista de gastos disfarçada de conversa familiar. Nunca, como foi seu dia, mãe? Ou, que planos você tem para amanhã? Ou, precisa de alguma coisa? Sempre eu providenciando, nunca eu sendo cuidada.
Depois do jantar, eles subiram para os quartos como sempre. Rafael para o videogame, Thomas para o computador, Isadora para o celular. Ficaram comigo os pratos sujos, a cozinha desarrumada e o silêncio pesado de uma casa onde 5 pessoas viviam como estranhos educados. Lavei a louça pela última vez naquela pia onde tantas vezes me peguei chorando escondido, frustrada pela solidão que sentia, mesmo rodeada de família. Sequei cada prato com cuidado, guardei cada utensílio no lugar certo, deixei tudo organizado para quem viesse depois de mim. Às 10 da noite, subi para meu quarto. Peguei a mala que havia preparado durante a tarde, uma Samsonite discreta, mas elegante, que me acompanhava em viagens de negócios há anos. Dentro, apenas o essencial: algumas roupas, documentos importantes, os 3 quadros que pintei e que representavam minha redescoberta artística. Esperei até que toda a casa estivesse em silêncio. Por volta das 11h30, quando as luzes de todos os quartos se apagaram, desci silenciosamente para a sala. Coloquei o envelope no centro da mesa de jantar e o prendi com o pequeno vaso de cristal que ganhei no meu primeiro Dia das Mães como chefe de família. Ao lado, deixei as chaves da casa, incluindo a chave do anexo que seria demolido pelo novo proprietário para construir uma piscina maior. Peguei minha mala e caminhei até a porta da frente. Lourdes me esperava no carro alugado, uma Civic prata que ela havia trazido de Tiradentes especialmente para me buscar. "Pronta, querida?" perguntou ela, vendo minha expressão serena. "Mais do que nunca." Fechei a porta devagar, sem fazer barulho. Não bati a porta com raiva, não saí gritando acusações, não fiz drama. Simplesmente fechei um ciclo de 40 anos da forma mais digna que consegui. Desci os 3 degraus da varanda como se estivesse caminhando sobre nuvens. Cada passo me afastava do que fui e me aproximava do que podia me tornar. O jardim que plantei com tanto carinho parecia se despedir de mim através do perfume das rosas que floresciam no outono. Entrei no carro e não olhei para trás. Não por raiva ou ressentimento, mas por coragem. Coragem de começar de novo aos 78 anos. Coragem de escolher a felicidade em vez da obrigação. Coragem de ser Celina em vez de apenas mãe ou vó. Vamos, Lourdes. Para onde, querida? Para casa. E assim, às 11h45 de uma quinta-feira chuvosa de março, parti em busca do lugar onde meu coração pudesse finalmente ficar em paz. A viagem para Tiradentes durou 4h30. Durante o trajeto, conversamos sobre planos para a nova vida, sobre as receitas mineiras que Lourdes queria me ensinar, sobre os artistas locais que eu poderia conhecer. Era reconfortante ter alguém genuinamente interessado no que eu tinha a dizer, alguém que me via como pessoa completa, não apenas como fonte de recursos. "Celina", disse Lourdes quando paramos num posto para abastecer. "Posso falar uma coisa?" "Claro." "Não sei o que aconteceu em São Paulo, mas tenho certeza de que você tomou a decisão certa." "Como pode ter certeza?" "Porque em 3 horas de conversa, você sorriu mais do que sorriu durante todos os dias que passamos juntas em 2019. Era verdade. Eu estava sorrindo. De verdade. Não o sorriso forçado que usava para disfarçar a tristeza, mas um sorriso genuíno de quem está indo ao encontro da própria vida. Por volta das 4 da manhã, chegamos a Tiradentes adormecida. As ruas de pedra reluziam sob a luz dos postes coloniais, criando um ambiente de conto de fadas que me fez lembrar de por que havia me apaixonado por aquela cidade. A casa que havia alugado ficava na Rua do Rosário, a 5 minutos a pé do centro histórico. Era pequena se comparada ao que deixei para trás, mas tinha algo que a mansão de São Paulo perdeu ao longo dos anos: alma. "É aqui, Celina", disse Lourdes, estacionando em frente ao portão de madeira pintado de azul céu. Saí do carro e respirei o ar da madrugada mineira. Ar puro, sem poluição, sem pressa, sem pressão.
ar que cheirava a possibilidades novas e recomeços necessários. Abri o portão de madeira e caminhei pelo pequeno jardim até a porta da frente. A chave girou facilmente na fechadura, como se a casa estivesse me esperando. Acendi as luzes e me vi numa sala simples, mas aconchegante. Paredes caiadas de branco, vigas de madeira aparente no teto, uma lareira que realmente funcionava. "Bem-vinda ao seu novo lar", disse Lourdes entrando atrás de mim. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente me senti bem-vinda em casa. Fui para o quarto que seria meu. Uma cama de casal simples, mas confortável. Uma janela que dava para o quintal onde eu poderia plantar as lavandas que sempre quis ter. Sentei na beirada da cama e, finalmente, deixei as lágrimas virem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Alívio de ter tido coragem. Alívio de ter me escolhido. Alívio de saber que, aos 78 anos, ainda havia tempo para ser feliz. 6 meses depois, minha vida havia se transformado completamente. Acordava todos os dias sem pressa, sem obrigações que não fossem minhas, sem a sensação constante de estar incomodando alguém. Minha nova rotina era deliciosa em sua simplicidade. Levantava cedo para ver o nascer do sol atrás da Serra de São José, tomava café com Lourdes na varanda pequena enquanto planejávamos o dia, caminhava até a padaria do seu João para comprar pão fresquinho e conversar com os vizinhos que já me tratavam como família. "Dona Celina", gritou seu João uma manhã. "Como está nossa artista favorita?" Artista. Eles me viam como artista, não como provedora financeira. Às terças e quintas, pintava no ateliê que improvisamos no quarto dos fundos da casa. Uma mesa de madeira simples perto da janela, cavalete que Roberto, um escultor aposentado que se tornou meu amigo, me deu de presente, telas em branco esperando serem preenchidas com as cores da minha nova vida. "Celina", disse Dona Marina numa das nossas reuniões semanais do grupo de artistas, "seus quadros estão cada vez mais luminosos. Você mudou a paleta de cores?" "Não mudei a paleta", respondi. "Mudei a vida." Era verdade. Meus quadros refletiam meu estado emocional. Em São Paulo, predominavam tons escuros, paisagens melancólicas, retratos sombrios. Em Tiradentes, explodia em amarelos, azuis vibrantes, verdes esperançosos. "Já pensou em fazer uma exposição?" perguntou Roberto durante uma de nossas caminhadas matinais pelo centro histórico. "Uma exposição? Aos meus 78 anos?" "Especialmente aos 78 anos. Você tem uma vida inteira de experiências para expressar." A ideia me animou de uma forma que não sentia há décadas. Expor meus quadros. Ter meu trabalho visto e apreciado por pessoas que não me conheciam, que me julgariam apenas pela arte que produzia. "Você realmente acha que eu deveria?" "Celina, você passou 40 anos construindo a vida de outras pessoas. Está na hora de construir a sua própria obra de arte." E foi exatamente o que fiz. Em dezembro de 2023, 9 meses após minha chegada a Tiradentes, inaugurei minha primeira exposição individual. Novos Olhares. 26 quadros produzidos durante meu primeiro ano de liberdade. A abertura da exposição foi numa quinta-feira à noite, na Galeria Municipal. Compareceram mais de 100 pessoas, moradores da cidade, turistas, outros artistas, jornalistas do jornal regional. Eu usava a blusa azul turquesa da Grécia, finalmente com coragem suficiente para vestir suas cores vibrantes. Meu cabelo, que deixei crescer e ficou mais branco e mais livre, estava preso num coque elegante que Lourdes me ajudou a fazer. "Dona Celina", disse o prefeito da cidade durante a abertura, "seus quadros capturam nossa Tiradentes com uma sensibilidade única." É evidente que a senhora escolheu nossa cidade com o coração. Caminhei pela galeria vendo meus quadros expostos, cada um com uma pequena etiqueta explicativa que eu mesma escrevi. Cada tela contava uma história da minha nova vida. Amanhecer na serra, conversa na padaria, sinos ao entardecer, lavandas do meu jardim. Dona Celina,
Perguntou uma jovem repórter do jornal local. A senhora pode falar sobre sua trajetória artística? Comecei a pintar aos 65 anos, respondi. Durante mais de 40 anos, dediquei minha vida à família e ao trabalho. A arte era um sonho guardado numa gaveta emocional. Aos 78 anos, finalmente abri essa gaveta. E não acha que começou tarde demais? Pelo contrário. Acho que comecei na hora certa. Tinha experiência de vida suficiente para ter algo verdadeiro a dizer. Qual conselho daria para pessoas da sua idade que têm sonhos adiados? Olhei ao redor da galeria, vendo rostos sorridentes apreciando meu trabalho, sentindo pela primeira vez em décadas que estava exatamente onde deveria estar, e respondi: que nunca é tarde para se escolher, que nunca é tarde para descobrir quem você realmente é quando ninguém está olhando, e que felicidade não é egoísmo, é responsabilidade que temos conosco mesmos. A exposição foi um sucesso além das minhas expectativas. Vendi 16 quadros na primeira semana. Não pelo dinheiro, eu tinha recursos suficientes para viver confortavelmente, mas pela validação de que minha arte tocava as pessoas, de que eu tinha algo valioso a oferecer ao mundo. Uma senhora de uns 60 anos comprou Lavandas do Meu Jardim, um quadro que pintei inspirada no canteiro que plantei no quintal da minha nova casa. Por que escolheu esse? Perguntei curiosa. Porque me lembra que beleza pode nascer em qualquer lugar, em qualquer idade, desde que a gente tenha coragem de plantar, respondeu ela. Exato. Era exatamente a mensagem que eu queria transmitir. Durante esses meses, mantive contato esporádico com a família que deixei em São Paulo. Thomas me ligava ocasionalmente, geralmente aos domingos, sempre escondido da mãe. Vó, onde você está morando mesmo? Numa cidade pequena em Minas Gerais, meu amor. Muito bonita, muito tranquila. A mamãe diz que você ficou maluca. E o que você acha? Acho que você ficou feliz. Sua voz está diferente no telefone. Thomas sempre foi o mais perceptivo dos dois netos. Aos 14 anos, já entendia nuances emocionais que adultos não conseguiam perceber. Thomas, você está bem? Como estão as coisas aí? Diferentes. A mamãe trabalha agora. Conseguiu um emprego numa empresa de cosméticos. O Rafael reclama muito do apartamento novo, diz que é pequeno. E você? Eu sinto sua falta, vó. Sinto falta de conversar com alguém que me escuta de verdade. Meu coração apertou. Você pode me ligar sempre que quiser, meu amor. Sempre. A mamãe não gosta muito. O que a mamãe não souber não vai machucá-la. Isadora nunca mais falou comigo diretamente. Ocasionalmente mandava mensagens pelo WhatsApp, sempre pedindo dinheiro ou reclamando de alguma dificuldade financeira. Eu respondia educadamente, mas mantinha distância emocional. A verdade é que eu não sentia mais raiva, nem mágoa profunda, apenas uma indiferença saudável em relação a quem escolheu me ver como fardo em vez de bênção. Rafael, agora com 17 anos, nunca mais tentou contato. Provavelmente nem notou minha ausência além da inconveniência financeira que ela representou. Um ano após minha chegada a Tiradentes, numa manhã de março exatamente igual àquela em que parti de São Paulo, acordei e olhei no espelho do banheiro. A mulher que me encarava de volta era diferente da que saiu da mansão do Jardim Europa. Tinha os mesmos cabelos brancos, agora mais longos e livres. As mesmas rugas, talvez algumas a mais, mas que pareciam contar histórias de sorrisos genuínos em vez de preocupações alheias, a mesma idade cronológica, mas uma energia completamente renovada. Bom dia, Celina, disse para meu reflexo. Como você está? Estou bem, respondi em voz alta, e sorri, porque era verdade. Pela primeira vez em 40 anos, eu estava bem de verdade. Desci para a cozinha, onde Lourdes já preparava café como fazia todas as manhãs. Ela se tornara mais que funcionária. Era minha companheira de vida, minha amiga, minha família escolhida. Bom dia, querida. Como dormiu? Como uma rainha,
respondi. E era verdade. Sentamos na varanda para tomar café, ritual sagrado que repetíamos há 1 ano. O sol nascia atrás da Serra de São José, pintando o céu de dourado. Os sinos da igreja matriz tocaram 8 horas. Seu João acenou da janela da padaria. Dona Marina passou caminhando com seu cachorro e gritou: "Bom dia, artista!" Era uma manhã comum em Tiradentes, uma manhã perfeita na minha nova vida. "Lourdes", perguntei, "você se arrepende de ter vindo morar comigo?" "Jamais." "E você?" "De ter vindo?" "Nunca." "De ter demorado tanto para tomar essa decisão?" "Todos os dias." Rimos juntas, 2 mulheres maduras que descobriram tardiamente que felicidade não é luxo, é necessidade básica que temos direito de buscar. Hoje, 1 ano e meio depois da minha fuga, como Isadora se refere à minha decisão, vivo numa rotina que me preenche completamente. Acordo sem pressa. Cuido do jardim que plantei com minhas próprias mãos. Pinto todas as manhãs vendo o sol nascer atrás da serra. Almoço com Lourdes conversando sobre tudo e sobre nada. Às quartas-feiras, participo das reuniões do grupo de artistas, que se tornaram minha família escolhida. Às sextas, dou aulas de pintura para crianças da escola municipal, projeto voluntário que me trouxe mais satisfação que qualquer contrato milionário que assinei na vida corporativa. Aos sábados, caminho pelo centro histórico, paro para conversar com comerciantes, tomo café na varanda da pousada colonial, assistindo turistas descobrirem a mesma paz que encontrei aqui. Thomas me liga todo domingo. Está crescendo, amadurecendo, se tornando um jovem pensativo que questiona o mundo ao seu redor. "Vó", disse ele numa das nossas últimas conversas, "comecei a tocar violão na escola." "Que maravilha! Seu avô tocava violão." "Eu sei. A senhora já me contou. Quando eu ficar bom, vou tocar uma música para a senhora. Estarei esperando." "E Thomas?" "Sim? Você sabe que pode vir me visitar quando quiser, né? Quando fizer 18 anos e puder decidir por si mesmo?" "Eu sei, vó. E vou." Rafael nunca mais falou comigo. Está no último ano do ensino médio, segundo Thomas, e planeja cursar engenharia. Torço silenciosamente para que encontre seu caminho e seja feliz, mesmo que esse caminho não passe por mim. Isadora conseguiu se estabilizar profissionalmente. Trabalha como coordenadora de marketing na empresa de cosméticos e, pelo que soube por Thomas, está saindo com alguém novo. Espero sinceramente que tenha aprendido a valorizar as pessoas que a amam antes que seja tarde demais. Nunca mais recebi pedidos de dinheiro. Nunca mais ouvi reclamações sobre minha presença. Nunca mais me senti invisível ou indesejada. Não sou uma mulher amarga, sou uma mulher lúcida. Não morri quando saí daquela casa. Apenas deixei de viver onde era tratada como inconveniente. Você não precisa mais dividir teto com a velha imunda. Essa foi a frase que mudou minha vida. Mas hoje, olhando para trás, agradeço por ter ouvido aquele áudio. Agradeço porque me deu a coragem que precisava para me escolher. Às vezes, as pessoas da cidade me perguntam se não sinto falta da vida em São Paulo, da família, da casa grande, do conforto material que tinha antes. E eu respondo sempre a mesma coisa. Como você pode sentir falta de uma vida que nunca foi realmente sua? Porque foi isso que descobri. Durante 78 anos, vivi a vida que outros esperavam que eu vivesse. Aos 78 anos, finalmente comecei a viver a minha própria vida. E sabe o que é mais incrível? Descobri que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para ser feliz de verdade. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez também se sinta invisível na própria vida. Talvez também esteja cansado de ser conveniente em vez de ser autêntico. Talvez também tenha sonhos guardados numa gaveta emocional. Então, deixa eu te dizer uma coisa que aprendi aos 78 anos.
Você merece ser visto pelo que realmente é. Você merece ser respeitado pelos seus sentimentos. Você merece ser feliz sem pedir desculpas por isso. Não importa quantos anos você tem. Não importa há quanto tempo está vivendo uma vida que não escolheu. Não importa quantas pessoas dependem de você ou acham que você não pode mudar. Sempre há tempo para abrir a gaveta dos sonhos adiados. Sempre há tempo para se escolher. Sempre há tempo para plantar lavandas no jardim da própria vida. Meu nome é Celina Alencar Diniz. Tenho 79 anos. E esta é a história de como aprendi que amar a si mesmo não é egoísmo, é a coragem necessária para viver de verdade.